O governo federal, mais uma vez, e aí eu falo das posições até dos posicionamentos do próprio ministro da Agricultura, que como ele é um político, ele não tem força. Não é um profissional, não é um técnico, não é uma pessoa capacitada, gabaritada para esse tipo de trabalho, que deveria ter um posicionamento a partir do seu ministro questionador para os governos, né? Mas como eles são políticos lá colocados, eles têm limites e eles têm que ficar praticamente de bico fechado, não pode questionar em nenhum momento o presidente da República, porque senão ele vai buscar, né, de uma certa forma, se agrupar com outros partidos e dar o cargo de ministro da Agricultura para outro político. Mas o posicionamento do Fávaro, mais um posicionamento infeliz do Fávaro, trata da importação de arroz. Importar arroz. Na realidade, importar alimentos, como o Brasil faz, é uma coisa muito irresponsável. É um ato irresponsável. Importa alimentos com tributação zero, enquanto isso o produtor rural tem uma carga tributária absurda que praticamente consome a sua margem de lucro na hora da formação dos preços. Mas vamos lá. Importação de arroz. O Rio Grande do Sul, nesse momento dessa crise, dessa catástrofe, já conseguiu colher 83% de sua safra. Teoricamente, o que está sendo colhido já teria condições de atender o mercado interno. Mas o que acontece? Existem dois cenários. Os cenários do abastecimento pela falta de produto e o cenário da compra, da importação de alimentos com tributação zero para jogar o preço de quem produz lá embaixo. E isso afeta inteiramente o produtor rural. Somente o produtor rural, porque quem faz a importação são as indústrias, que compram mais barato o arroz de fora, pressionam o produtor rural aqui dentro e conseguem colocar uma margem de lucro que satisfaz as indústrias, mas prejudica 100% o produtor rural brasileiro. Então, existem cenários que não são falados, são ocultados e isso ninguém fica sabendo. Então, o Rio Grande do Sul, com essa possibilidade de 83% da colheita já efetuada, teria condições de atender o mercado interno. Mas se nós tivéssemos um presidente da República, um ministro da Agricultura capaz e competente, preocupados com o agro, eles já teriam há muitos anos, eu não falo só de agora, já teriam há muitos anos atrás trabalhado intensamente tudo que está relacionado ao custo de produção, para tornar esse produto mais viável para quem produz, para quem transforma e para quem consome. Mas no Brasil não se trabalha porque ninguém, absolutamente ninguém, que seja político, que assuma o Ministério da Agricultura, vai ter condições de ir contra as multinacionais e buscar insumos mais baratos para baixar o custo de produção. Nenhum ministro da Agricultura político, porque ele é acovardado ou é um covarde por ter sido colocado como ministro apenas para coligações políticas, vai ter condições de apresentar uma proposta para que o produtor possa importar também insumos, máquinas e equipamentos com tributação zero, assim como o Brasil faz com os alimentos. Então, o crédito, o plano safra que esse produtor de arroz buscou, seja ele de custeio ou de investimento, está comprometido, porque ele teve percas nas suas lavouras, muitos tiveram. E aí, sem contar as questões dos silos e dos armazéns que também foram prejudicados. Então, existe um cenário que nós deveríamos estar dando força para quem produz aqui dentro do Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, o arroz, para que esse arroz possa chegar no Brasil inteiro em condições boas, preços acessíveis. Mas para isso o Ministério da Agricultura e o governo federal deveriam estar trabalhando as condições do produtor de arroz. Não já falar em importação de arroz num momento tão delicado, sendo que não é necessário. Eles estão usando o primeiro cenário, que é o cenário político, para pressionar o produtor de arroz, que só ele vai ser prejudicado, enquanto as indústrias que fazem a importação e beneficiamento vão ganhar muito dinheiro mais uma vez e o produtor rural vai ficar no prejuízo.